Olá, galera. Nesse vídeo eu vou mostrar o processo que eu uso, né, para criar algumas coisas orgânicas, uns ornamentos, como esse aqui do cinto do Drácula que eu estou fazendo, né. Algumas coisas mudam, né, no workflow, porque para fazer essas peças mais hard surface aqui, que for fazer as bordas e tudo mais, são coisas, dizer assim, um pouco mais técnicas, né? Você faz retopologia, da extrude, enfim, faz um sketch em cima. Mas para fazer coisas mais orgânicas, como esse cinto aqui, eu vou mostrar o workflow aí que eu uso para fazer, né? Algumas vezes dá para aproveitar até mesmo o Construct para te dar uma direção ali inicial, tá? Como eu fiz aqui, que eu vou mostrar aqui para vocês. De início eu vou usar o Dynamesh mesmo para fazer os detalhes, porque como é bem orgânico essa peça, então eu preciso estar o tempo todo atualizando a topologia, né? Tendo mais resolução para que eu possa fazer os detalhes, e como eu vou puxar, vai mudar muita coisa na silhueta, então eu preciso estar sempre atualizando a topologia para eu conseguir trabalhar em cima dela, né? Então, vou dar uma minimizar aqui só para poder mostrar o workflow. Aqui eu tenho um histórico da peça, né? Eu vou mostrar como que foi feito cada parte. Essa pequena peça aqui eu fiz né? Eu dei um stretch e só com a silhueta mesmo da peça. Então, baseado mesmo na silhueta, eu tenho um formato inicial aqui da peça para começar a esculpir, tá? E a primeira coisa que eu fiz foi usar o Spotlight. Eu usei o Spotlight aqui para projetar o construct, né? Peguei o construct e projetei aqui em cima para eu ter pelo menos uma ideia inicial de onde está cada coisa aqui, tá? Eu poderia muito bem fazer no olhômetro e tudo mais, mas como essa peça aqui ela é praticamente meio chapada, meio na vista frontal, então ocorreu de usar o construct aí de fundo, pelo menos para fazer as marcações iniciais e saber onde vai ficar cada coisa, né? Ao invés de ficar tentando acertar no olho, que às vezes pode sair um pouco errado e tal, dá mais trabalho de ajustar. Então projetei aqui somente a cor, não tem detalhe, então se eu desligar aqui o Polypaint, você vai ver que não tem nada, é só a cor mesmo que eu projetei. Eu vou arrastar aqui um pouco aqui só para mostrar. Você viu mexendo aqui, eu só dei uma clareada, joguei um pouquinho de cor branca em cima só para ficar um pouco mais claro, para eu poder ver aqui. Agora, o que eu começo a fazer? Só para eu ter essa marcação na escultura, né? Eu vou desligar aqui o Polypaint. A única coisa que eu estou fazendo aqui agora, eu estou usando o Dan Standard para cavar. Então, estou só indo nas landmarks, nas partes principais aqui do modelo, né? E estou traçando a silhueta dele como se fosse um desenho mesmo, né? Fazendo a marcação aí para poder depois fazer a escultura direitinho, tá? Então, vou avançar aqui um pouco para mostrar um pouco mais dessa marcação. Então, aqui já é a peça com toda a marcação que eu fiz, baseado no desenho. Exatamente, não fiz nada demais aqui, foi mais marcar mesmo, para ver onde fica as coisas principais, né? Só onde fica para você não ficar tentando acertar no olho. Que eu fiz uma máscara agora, que é para poder, só para começar a dar um pouco de profundidade à peça, né? Para não ficar tão chapada. Eu fiz uma máscara e puxei um pouco o nariz aqui com o Move e começa a dar um pouquinho de profundidade. Esses volumes que eu dei aqui foi tudo com o Dan Standard segurando o Alt ali, invertido, em vez dele cavar para ele adicionar. Que eu vou mostrar as técnicas que são assim. Ó. Eu tenho aqui uma esfera normal, então deixa eu pegar o Dan Standard aqui, ó, uma esfera normal. Então muitas das coisas que eu vou fazer no detalhe, em vez de eu fazer, eu poderia fazer máscara assim, ó, tipo, né, fazer uma máscara, inverter e puxar aqui e tal, para fazer alguns detalhes, né? Só que na hora que eu estou esculpindo, fazendo principalmente a parte overall assim, do personagem, com detalhes
disquete ainda e tal, que não é final. Eu gosto de me sentir como se estivesse com escultura tradicional, mais livre, né? Então eu pego, depois que eu fizer a marcação do desenho com o Dan Stand ali, vamos supor que eu faço uma marcação assim, um exemplo, né? Então, para eu dar o volume aqui nas quinas, eu deixo o brush um pouco maior, seguro o Alt e ele deixa aqui na hard, aqui, ó, como se eu tivesse feito uma máscara e puxado também, né? Então eu consigo ter um efeito interessante. Então muitas das coisas que eu vou fazendo ali é dessa maneira, tá? Então eu faço o shape e segurando o Alt eu passo o Dan Standard para fazer essa marcação aí. Então fica mais livre, fica mais artístico o processo, né? Então isso me ajuda muito a ganhar tempo e ficar aí como se eu estivesse trabalhando mesmo com escultura tradicional, sem ficar usando muita ferramenta adicional. Tá? Então aqui eu só fiz isso, vou continuar fazendo aqui bastante coisa com Dan Standard, dessa maneira. Ó, umas vezes para cavar, né? Aqui nas quinas, e outras vezes para adicionar. Aqui eu já usei o Clay Build-Up, né? Para adicionar massa, volume. Então eu uso muito o Clay Build-Up também para adicionar massa, né? Eu gosto muito, inclusive, dessa textura que ele gera aqui, né? Eu acho interessante para você ver o que está acontecendo, né? Depois pode passar um pouco de smooth se quiser. Qual a diferença dele para o clay normal, né? Tipo, o Clay Build-Up você vê que quanto mais eu vou apertando, mais volume ele vai dando mesmo, né? Vai acrescentando volume aqui de verdade, como se fosse acrescentar massa. O clay normal, ele tem ele dá o volume, é legal, que ele não tem aquele alfa lá e tal, mas olha só, estou passando aqui várias vezes em cima do outro, ele tem um limite de volume, saca? Só se eu tirar o mouse, se eu não tiro o mouse, ele tem um limite, né? Ele não vai adicionando muita coisa, então eu não gosto muito dele por causa disso. E eu sinto ele meio... não sei, eu não sinto o feeling dele muito agradável assim, para ir adicionando algumas coisas. Há quem goste, mas não me agrada muito. Mas aí fica seu critério aí, fica à vontade que você sentir confortável para fazer, né? Eu gosto do Clay Build-Up, porque ele tem além desse alfa aqui, ele consegue fazer coisas como se eu tivesse um flatten também. Então muitas das vezes você vai ver um volume que eu vou dar, e aí eu faço um volume assim, e eu quero achatar, em vez de eu mudar para o flatten, eu seguro o Alt e passo aqui em cima. Só para, claro, não fica perfeitinho como o flatten ou o H-Polish, mas é só para ficar mais artístico, entendeu? Para você poder esculpir mesmo como se estivesse com uma escultura tradicional. Então, eu gosto de segurar o Alt aí para fazer esse efeito também, em alguns casos, para poder ficar mais livre aí na hora de esculpir, né? Não tem que ficar trocando de ferramenta e tal, ficar mais artístico. Aí depois no final você usa aí, pode ser H-Polish também, para refinar os detalhes, né? Mas a princípio eu vou usando o Clay Build-Up só para fazer o sketch inicial e ser mais rápido, tá? Então continuando aqui, usei o Clay Build-Up aqui para dar o volume, né? Um pouco mais de Dan Standard, aqui também Clay Build-Up extraindo, né? Segurando o Alt, extraindo, tá? Nenhuma ferramenta diferente. Aqui eu só fiz uma máscara para poder ajustar um pouco o shape, deixar mais próximo do concept e dar um pouco de volume aqui, tá? Aqui eu peguei e já empurrei um pouco para trás, estou começando a dar um pouco de volume, como se fosse de um rosto mesmo, né? Claro que é mais estilizado, ele vai ficar mais plano do que um rosto, por ser algo mais emblemático, assim, não é bem seguindo um rosto, né? Vai ser mais quase um ornamento, assim.
tá? Aqui eu fiz máscara para poder proteger essa região aqui do olho e empurrar essa parte de aqui embaixo do nariz para trás e vice-versa, né? Jogar o olho um pouco mais para frente aqui. Tá vendo que até agora eu não atualizei muito a malha, né? Ela tá do, tipo, primeira resolução do Dynamesh ali, eu acho que estava com 128, se não me engano. Eu ainda continuei trabalhando, porque a princípio o que é importante aqui agora é mais fazer o geral, né? Não ficar detalhando mesmo, então nem me preocupo muito com a resolução nesse momento. Depois eu já adiciono um pouco mais para poder trabalhar melhor, né? Então, usando o Move ali para ajustar mais a silhueta. É sempre bom dar muita atenção às linhas do desenho, né, da escultura. Por mais que a escultura você trabalha com volumes, né, mas é importante você dar atenção também à silhueta, né, às linhas de cada elemento, porque é isso que vai chamar a atenção além dos volumes, né? Você tem que concentrar teu olho também nas linhas, que é elas que vão dar a forma principal aí. Depois se preocupa com o volume, que também é importante, porque você está trabalhando com escultura, né? Não é com desenho, mas as linhas também, elas somam aí na construção. Agora aqui eu fiz uma máscara e puxei para fazer uma espécie de, como se fosse um espelho que ele tem aqui estilizado, só que eu não usei o Move. Por quê? O Move, se você... Vou fazer uma máscara aqui. O Move, se você puxa com o Move, ele meio que concentra em uma quantidade de vértices, o primeiro vértice que ele pega e puxa, né? Então ele fica meio travado, assim, né? Você não consegue ter muita flexibilidade com ele. Então eu usei aqui o Snake para puxar, né? Então esse tipo de coisa, às vezes eu uso o Snake. Então cadê o Snake? Aqui, ó, Snake Hook, né? Então usei o Snake aqui, que eu posso puxar, ele vai de uma certa forma distorcendo a malha, né? A topologia, e ele não concentra só num vértice, ele vai puxando ao todo e dando uma distribuída de acordo com você vai levando a malha. Aí depois é só você atualizar o Dynamesh, né? E a topologia volta a ficar melhor para trabalhar aqui, né? Ele distribui a topologia ao longo dessa parte que você puxou, para não ficar distorcido, né? Porque anterior estava, quando eu puxei, a malha ficou toda distorcida, né? Não fica legal de trabalhar depois, então por isso que eu atualizei, né? Para atualizar, quem não está acostumado aí com o Dynamesh, se ele estiver ligado lá embaixo, Geometry, Dynamesh, né? Ele está ligado aqui nesse botão, você segura Ctrl e arrasta fora, ele atualiza. Ok? Então aqui eu puxei aqui com o Snake, fiz masco para proteger, para mexer em outra parte, dei um pouco mais de volume nessa região para se aproximar mais do concept com Clay Build-Up, tá? Então, você vai vendo que eu vou fazendo máscara em alguns pontos para proteger esses volumes que eu dei aqui no olho, nessa região, tudo com Clay Build-Up, tá? Também Clay Build-Up, só dando volumes. Sempre quando você vê igual essa parte que eu fiz aqui, ó, que cavou, o Clay Build-Up também segurando o Alt, né? Só para cavar ali e fazer, ó, como eu falei, que em vez de usar o Flatten ou algo do tipo, eu uso ele invertido também, segurando o Alt para cavar ali, né? Aqui adicionando alguns volumes, também essas marcações de linhas mais cavadas aqui são Dan Standard. Em alguns momentos eu até uso aqui no processo, por exemplo, aqui eu acabei usando o H-Polish para dar uma achatada em algumas partes, né?
mas não é sempre nessa parte de blocagem, né? Eu vou aos poucos, preocupando mais com o overall. Tá? Então aqui eu cavei e também usei o Dan Standard invertido para dar esse volume nas quinas, né? Deixar as quinas mais vivas. E fiz uma máscara aqui para poder dar um pouco mais de volume, né? Poder empurrar para trás aqui essa parte da boca, ok? Aqui só dando volume, Dan Standard com Clay Build-Up quando eu preciso acrescentar e marcando com o próprio Dan Standard, né? Aqui nessa região do olho também Clay Build-Up, adicionando, ok? Acho que nessa parte aqui, ó, que dá eu dei uma atualizada na malha, né? Já que eu estava mexendo há um certo tempo, eu dei uma atualizada no Dynamesh para poder ficar melhor de trabalhar, tá? Então aqui vou ajustando algumas coisas com Move, só para ajustar o shape. Eu fiz máscara só para jogar essa parte aqui mais para frente, para o lado. Só Clay Build-Up, protegendo aí com máscara para trabalhar outras regiões, né? Aqui eu acho que eu cheguei a passar o H-Polish para ajustar essa parte de cima. Máscara aqui de novo, aqui embaixo, para poder puxar, né? E marcando aqui um pouco com Dan Standard também. Aqui eu fiz máscara, puxei também, eu acho que aqui eu puxei com o próprio Move, porque não tinha muita coisa diferente como esse aqui tem mais curva, né? Esse aqui eu não, acho que eu puxei com o Move mesmo. Fazendo máscara para proteger algumas regiões, para ficar melhor de puxar. Okay. Só usando o Move aqui. Por isso que eu gosto de ir trabalhando elementos como esse mais livre, como se fosse cultura mais tradicional, sem preocupar com topologia, essas coisas de início, para não se atrapalhar com coisa técnica, né? Ficar mais artístico. Então, pegando com Move, sem se preocupar com topologia, puxando mesmo, sem medo, né? Aí só dando uma refinada, passando o Dan Standard em algumas partes. Aí sim, em algumas regiões eu já passo um pouco de flatten, né? Definindo mais essa parte aqui do lado de fora, né? Aí fiz máscara para puxar um pouco mais essa barbinha aqui para o lado, porque pelo construct ele é mais colado, mais em cima dessa partezinha aqui de baixo. Dando uma refinada a mais. Só proteger para puxar aqui. Aqui também máscara para poder puxar e dar um volume a mais, né, para não ficar tão chapado, deixando mais próximo da ideia do concept. Aí dá uma puxada com Move, aí depois precisa refinar essa parte aqui. Bom, aí até
até esse ponto aqui, né, eu fiz com tudo com Dynamesh, só para colocar as coisas principais. Eu poderia até atualizar mais o Dynamesh, refinar um pouco mais, usando o próprio Dynamesh mesmo. Só que, em certo ponto, eu já prefiro usar o Zero Mesh, porque ele vai fazer a topologia. Porque o Dynamesh, por mais que ele vai atualizando, a malha dele sempre vai ficar meio quadradinha, né? Então ele não segue muito o flow do shape ali da peça, né? Então o que ocorre é que às vezes eu prefiro fazer um Zero Mesh, dar um Project All e continuar trabalhando os detalhes com a topologia que me ajude um pouco mais, tá? Então nesse sentido aqui vamos supor que eu já cheguei no ponto que eu me agrade aí, né, já está tudo no local, de acordo com o concept, não vai mudar nada na silhueta, não vou ficar puxando nada que precisa atualizar o Dynamesh, é mais refinar mesmo a peça, né? Então o que eu faço aqui? Eu vou duplicar essa peça para eu ter um backup, ok? Aí eu posso escolher qualquer uma delas, não importa, porque são iguais. Aí eu vou desligar aqui o Dynamesh e vou no Zero Mesh. Eu vou usar aqui o default mesmo, esses 5 de contagem de polígono aqui, porque acho que vai dar uma resolução já que me atende. Então vou dar um Zero Mesh aqui, aguardar um pouco. Enquanto ele calcula aqui. Pronto. Uma coisa que é importante é o seguinte, eu estou com a simetria ligada aqui, estou com um X aqui ligado, a simetria em X. O Zero Mesh, prestar atenção aí que o Zero Mesh, se você não está com a simetria ligada, ele vai fazer como ele quiser do outro lado, né? Ele não vai tentar forçar a simetria, então é bom você deixar a simetria ligada porque ele calcula os dois lados iguais, né? Então ele fez a topologia aí, claro que muita coisa não fica perfeitinha, mas ele tenta chegar próximo, já fica uma topologia melhor de trabalhar, né? Que isso aqui é como se fosse o meu low, né? A minha parte low. Então o que eu vou fazer? Só que isso aqui não é o final, né? Eu não vou usar isso aqui final para, vamos supor, pro game. Eu faria uma topologia mais certinha disso. Essa topologia é mais para continuar trabalhando, né? Então eu vou dar um Ctrl D aqui para ter subdivisão. Vou ter a subdivisão 4 aqui, tá boa. Vou voltar aqui dando Shift D só para voltar para o level 1. Vou ligar, então certifica que eu estou selecionado somente eu só estou em cima do layer que eu estou trabalhando aqui, selecionado. E só vou deixar visível o outro que eu quero projetar os detalhes dele. Então vou deixar ele visível. E eu vou projetar na subdivisão 1 primeiro e assim sucessivamente vou pela 2 e 3 e 4 aos poucos para poder evitar problemas maiores assim, né? Porque é uma peça que é cheio de entrâncias aqui, para ele não projetar coisas, dá muito problema no project. Então vou dar aqui um Project All, tá? Vou apertar D para ir para a subdivisão 2, vou dar Project All de novo, no 3 e no 4. Ok, vou desligar o meu backup aqui de baixo e tá aí minha malha agora com a topologia certa e com os detalhes que eu fiz no Dynamesh. Então se eu voltar aqui Shift D, ele tem uma topologia melhor, tá? Então o que eu faço aqui agora para continuar trabalhando, né? Eu posso passar um pouquinho de smooth aqui só para tirar um pouco esse serrilhado aqui antes de sair detalhando melhor.
ok? E agora é hora de começar a detalhar melhor a peça, né? Deixar refinar mesmo, deixar com os detalhes mais certinho, né? Por enquanto está com cara de sketch. Então eu posso ir refinando aqui algumas partes. Então, por exemplo, essa parte aqui, ó, vou pegar e passar um pouco de Dan Standard para ficar mais pequenininha aqui mesmo, né? mais vivo. Posso passar o Dan Standard invertido aqui em cima também, ó, segurando Alt. Mesma coisa aqui nessa região. Passa um pouco de smooth. Em alguns casos já pode passar o H-Polish aí para deixar mais certinho, né? Não ficar tão sketch, tão amassado. Aqui eu tenho uma versão onde eu salvei o histórico também de uma parte que eu estava refinando, essa parte do morcego, né? Então tem aqui, não cheguei a terminar, mas tem um pedacinho aqui, dá para mostrar. Onde eu gravei o histórico também da peça. Só o ZBrush carregar aqui. Um pouco pesado por causa do histórico. Ok. Então aqui eu tenho a peça um pouco mais refinada. O que eu não refinei mais foi essa. Eu refinei mais essa parte do miolo aqui, né? Essa parte aqui mais da cara dele. Essa parte aqui ainda precisa refinar, essas partes aqui mais pro lado de fora, né? Do lado de cima também precisa refinar melhor, ok? E assim, logo em seguida eu já estarei terminando essa peça aí, refinando, e a gente continuar para a próxima etapa, ok? Então, até o próximo vídeo aí. Vou deixar o vídeo, deixar o vídeo correndo depois dessa gravação, mostrando a modelagem direta, né, que é tipo um pouco acelerado, só para vocês poderem ver aí como que foi o processo inicial de escultura aí da peça, ok? Até o próximo vídeo.